Muito bom dia. Depois de uma terça-feira mais panicada nos mercados, tanto de bonds de renda fixa no mundo como um todo, como nas bolsas, os índices futuros agora dos Estados Unidos, 7 horas da manhã, estão subindo, bolsa da Europa também, e a China caiu acompanhando o sell-off, a venda forte de ontem nos mercados mundiais. Tá? O que a gente vê agora é um respiro das commodities, petróleo caindo, gás natural caindo, a gasolina caindo um pouco lá fora. A gente vê também carvão, esse sim continua subindo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante dele. Ferro caindo também um pouco, respirando depois de constantes altas nos últimos meses, como eu já vim falando em outros vídeos aqui, tá? O que derrubou as bolsas ontem nos Estados Unidos, basicamente, foi a discurso cada vez mais forte de que se eles não aumentarem o limite da dívida, já no mês de outubro agora, os Estados Unidos darão default em uma parte da sua dívida. Não vejo isso como novidade nenhuma, em vários governos acontecem isso, parece que eles criam ali um ecossistema para que tenha essa fala, os mercados caiam, depois grandes players entram comprando e aproveitando essa oportunidade de queda, mas aí os republicanos e os democratas entram num acordo, aumenta o teto da dívida. Não me parece nem um pouco prudente, depois dos Estados Unidos gastarem 9 trilhões de dólares, eles não chegarem num acordo de aumentar o teto da dívida para gastarem mais e poderem arcar com as suas dívidas e as suas despesas. Portanto, vejo isso mais como um jogo político sempre, que no fundo é extremamente cansativo, mas a gente tem que aprender a jogar, até porque isso mexe os mercados e mexe demais com os nossos investimentos e no fundo ele acaba gerando oportunidades, tá? Mas de novo, pensando no lado político e econômico, ele no meu entender, ele é bastante repetitivo ao longo da história. Até o JP Morgan soltou uma nota ontem falando que estaria preocupado, mas que acha que eles darão sim um jeito, e na minha opinião darão mesmo. E aí a notícia aqui no Brasil saiu até um pouco distorcida, falando que o JP Morgan está muito preocupado, mas não colocou a parte de que ele, pelo menos aonde eu vi ali no broadcast, na chamada da notícia, não na notícia inteira, colocou o dado de que simplesmente o JP Morgan estaria preocupado com o eventual default. Claro, os mercados naturalmente caem e ficam com receio disso, mas eu acredito que isso vai ser ajustado já muito em breve, até porque nós estamos falando que na metade de outubro isso tem que estar sanado, tá? Isso fez também com que, se isso acontecesse, daria mais problemas na economia. Os títulos dos Estados Unidos, aqueles de 10 anos, ontem subiram forte, os juros chegou a bater 1,54. Lembra que há poucos dias a gente veio falando que isso aí estava pagando 1,20. Quem tem título com vencimento de 10 anos nos Estados Unidos recebia 1,20 ao ano, chegou a pagar 1,54 com suposto com receio de aumento da inflação, se os Estados Unidos mexerão nos juros ou não. Agora está caindo 2,5%, respirando um pouco, e os juros pagando de volta 1,49, tá? De ontem que bateu 1,54. Bom, na Espanha, na Europa tivemos vários dados, incluindo a Espanha, que saiu dados do consumidor, inflação ao consumidor, que tanto no mês como no ano veio acima do esperado. Ontem tinha saído inflação ao produtor na Espanha, que naturalmente tende a ser uma cadeia, veio maior do que esperado, a maior alta dos últimos anos, e hoje veio 4% de alta anual e 0,8% no mês na Espanha, maior do que esperado. Na Itália saiu a produção industrial também, a inflação industrial, perdão, e ela veio, a inflação ao produtor, melhor dizendo, tá? E ela veio maior do que o esperado também, é o quinto mês de alta. Na Alemanha, preços de bens importados também veio pelo quinto mês de alta e veio o mais alto em 40 anos, tá? Preços de bens importados. Na Grã-Bretanha, a gente viu aprovações de hipotecas e empréstimos hipotecários também acima do esperado, mas em menor em 13 meses. A Grã-Bretanha que vem passando por problemas de abastecimento, por falta de caminhoneiros, como eu vim falando nesses vídeos ao longo dessa semana, tá? E na zona do euro, a expectativa de inflação ela veio pelo 7º mês consecutivo de alta. Porém, confianças de empresas, pode parecer até antagônico aqui, mas confianças de empresas e do consumidor veio melhor do que o esperado. Hoje tem o fórum do Banco Central Europeu, onde os líderes dos principais bancos regionais, ali da Europa, obviamente, participarão depois de também aqueles títulos de 10 anos de renda fixa dos países europeus ontem baterem recorde do quanto ele paga de juros anual.
tá? Justamente com receio também de inflação e receio de que eles aumentarão a taxa de juros, o que no meu ver, eu venho falando aqui também que eu não acredito que isso acontecerá no curto prazo, tá? Aquela empresa Evergrande que a gente vem falando e se tornou notícia nos últimos dias, ela subiu aí hoje 15%, até com a expectativa de que a China não vai realmente deixar quebrar isso. E o que a gente vê são crises energéticas também ao longo nos 3 cantos do mundo, que isso pode fazer com que a inflação demore um pouco mais a arrefecer, a voltar. Na China, a matriz mais importante é o carvão. O que a gente vê na China são importantes modos para mudar a matriz energética de uma forma muito rápida, até para as Olimpíadas de Inverno do ano que vem que eles têm lá. Isso faz com que eles tenham que diminuir a produção em carvão, diminuir a produção nas minas, mas com a recuperação econômica as empresas precisam produzir, sendo que a principal matriz deles é o carvão. Então os preços simplesmente explodiram mais de 200%, como eu já falei aqui também. Na Europa o problema é o gás natural, com a Inglaterra passando pelo problema de abastecimento, também por falta de caminhoneiros. Uma grande demanda da Europa também fez com que o gás natural explodisse, além da expectativa agora que vai ser um inverno muito forte por lá, e isso aumenta obviamente a demanda. Já no Brasil o que a gente vê é falta de chuvas, é uma crise muito mais do lado hidrelétrico. Então veja que a composição disso faz com que o preço da commodity, do insumo básico da geração de energia suba, e isso obviamente encarece os produtos em cadeia como um todo, tá? Hoje aqui no Brasil a gente tem o IGPM, que ele pode passar a ter até no mês de agosto uma deflação, cair 0,42%, vamos ver quando sair. Tem hoje dados para sair da dívida PIB e orçamento de agosto, que pode vir a arrecadação recorde também, tá? Ontem o Banco Central, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ele falou que para a elite a crise já passou e para os pobres ainda não. Eu não gosto desse discurso, eu acho que esse é um discurso que a gente viu nos últimos governos, nos últimos anos, parece que divide as populações, e quando de classe mais alta, classe mais baixa, quando não tem culpado. A gente está vendo, como eu acabei de falar, que os preços sobem no mundo como um todo. Passamos por alta na Europa, passamos por alta na China, por alta nos Estados Unidos, por alta na Austrália, por alta no Brasil. Então isso não tem que ser um discurso de separação, e eu gosto muito do Montezano, ele vem fazendo um trabalho incrível no BNDES, dando mais liquidez para empresas pequenas, que é justamente porque ele nasceu, e não para fomentar grandes empresas, como a gente viu que aconteceu com construtoras, empresas de carne nos últimos governos aqui. Mas de qualquer maneira, o trabalho do BNDES melhorou muito, mas apenas esse discurso. Claro, a classe mais pobre sente, porque uma inflação mundial faz com que as pessoas que ganham menos tenham que gastar mais em alimento, e alimento é algo que subiu muito de preço, mas não criar essa racha novamente num discurso para isso. E óbvio, ele falou também que o que a gente precisa é que tenhamos uma agenda de reformas sendo aprovadas para que a economia melhore e a gente tenha naturalmente uma nova reinserção das pessoas na economia, como já vem acontecendo até com o dado de desemprego que melhorou, que eu falei ontem aqui, tá bom? Então ótima quarta-feira a todos, vamos recuperar desse dia de ontem que foi o dia vermelho no mundo. Um forte abraço a todos, qualquer dúvida à disposição.